Hoje eu quero apresentar para você o João. Então, meu nome é João Luiz Joventino do Nascimento, mas todo mundo só me conhece por João do Cumbe. O João do Cumbe é um historiador de 51 anos. Ele tem esse apelido por causa do lugar onde ele nasceu, o Quilombo do Cumbe, uma comunidade criada no fim do século XVIII por pessoas que fugiam da escravidão. O Cumbe, né, uma comunidade tradicional, quilombola pesqueira, que está localizado, né, a aproximadamente a uns 180 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza, e 12 quilômetros da sede do município do Aracati. O João explica pra gente que essa região foi escolhida para criar o quilombo porque ela era abundante em água. Ela fica próxima do rio Jaguaribe, que é um dos principais do estado do Ceará, e fica numa região onde há muitas dunas, entre as quais se formam lagoas. Ali também existe um mangue, onde a comunidade pesca caranguejo e camarão. O João nasceu nos anos 70, e nas memórias de infância dele, o Quilombo do Cumbe era um verdadeiro paraíso. Tudo que a gente necessitava e precisava, a gente tinha aqui no território, né? Então a gente tinha as lagoas com águas naturais, tinha as levadas, tinha os valados, muita água doce e de qualidade. E nas dunas a gente tinha uma diversidade de plantas e frutas nativas, como o murici, o guajiru, a ubaia, a mapirunga, a maçaranduba, os cajus, as ameixas, e que, quando era a época, a gente ia para as dunas fazer a coleta dessas frutas nativas que eram usadas na alimentação e também eram vendidas. E a gente tinha um manguezal livre para você catar o caranguejo, pegar o aratu, né, fazer a pesca de curral, arrastar de rede para pegar o camarão, pegar a siri de jereré, ou seja, muita abundância. E todo mundo usufruía dessa riqueza. No Quilombo, a terra não tem um dono, ela é de toda a comunidade. Só que daí, as coisas começaram a mudar. Primeiro apareceram as empresas privadas que começaram a usar a região para criar camarão em cativeiro. E para fazer isso, essas fazendas de camarão destruíam parte do ecossistema. A comunidade do João se mobilizou para reivindicar a proteção do mangue. Só que em 2005, eles tiveram uma nova surpresa. Era a hora do almoço, o João escutava o rádio quando ele recebeu uma notícia. E aí, quando a gente foi pego de surpresa, numa da rádio local aqui do Aracati, 2000, e eu acho que é 2005, né? A rádio avisando que estava para ser implantado uma usina eólica nas dunas aqui do Cumbe, né? Iam construir um parque eólico no Quilombo, e ninguém tinha falado nada com os quilombolas. O parque eólico é um lugar onde é produzida energia elétrica a partir da força dos ventos. João ficou sabendo pelo rádio que a empresa Bons Ventos ia erguer 66 aerogeradores na região. Um aerogerador, só para explicar, é uma torre muito alta em cima da qual existe uma hélice que gira com a força dos ventos, produzindo eletricidade. E aí subi as dunas e verifiquei que tinha uma movimentação de pessoas de fora fazendo umas marcações, entendeu? E aí depois, quando já estava tudo decidido para a instalação, veio, né, que essas empresas, elas terceirizam, né, os trabalhos. E aí veio uma equipe para fazer uma sondagem de casas para alugar aqui na comunidade, né? O João conta que, para construir o parque eólico, a empresa terraplanou dunas e destruiu sítios arqueológicos. Então, eles chegaram como um trator passando por cima de tudo. Mais que isso, o Quilombo do Cumbe é uma comunidade pesqueira. O João diz que por 5 anos, eles ficaram sem ter acesso nem ao mangue, nem ao mar, que a empresa construiu cercas em torno dos aerogeradores que foram erguidos nas dunas. Perdemos o acesso à lagoa, à nossa praia, entendeu? Eles colocaram vigilância, 2 portarias, então a praia ninguém podia ir mais. Se a gente quisesse ir para a praia,
a gente tinha que pegar um carro do Cumbe para o Aracati, a sede do município, e do Aracati você ia ou para Canoa Quebrada, ou para Majorlândia, porque ninguém podia mais ter o acesso à nossa praia, que ficou paralisado por 5 anos. Em 2013, o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta, obrigando as empresas a garantir o acesso de quilombolas a essas áreas. Isso não resolveu todos os problemas. O João diz que nas contas dele, o Quilombo do Cumbe acabou perdendo perto de metade do seu território, que hoje é reconhecido como um território tradicional quilombola. Hoje, os quilombolas convivem com cercas em torno do parque eólico, além do barulho, ruído constante de aerogeradores dia e noite. O que aconteceu ali é que, sem ser consultados, os quilombolas do Cumbe foram envolvidos na corrida pela transição energética. A ideia da transição energética é mudar a maneira como a humanidade produz eletricidade. Em lugar de produzir energia queimando carvão mineral ou petróleo, que emitem poluentes, por exemplo, a ideia é usar energias renováveis, como a força das águas e dos ventos. Isso tudo é muito importante, em princípio é positivo. O que acontece é que para os quilombolas do Cumbe, a transição energética, da maneira como ela está acontecendo, trouxe prejuízos. É por isso que hoje o Quilombo do Cumbe e outras comunidades pelo país cobram outra coisa. Eles querem uma transição justa, de um modo de produzir energia para o outro. Mas como é que a gente faz essa tal da transição justa? Tá aí, Rafa, que bom que você perguntou. Por anos, a maior parte da humanidade gerou energia a partir da queima de combustíveis fósseis. Basicamente é o carvão mineral, o gás fóssil e o petróleo, que quando queimados lançam na atmosfera uma grande quantidade de gás chamado dióxido de carbono. Com o tempo, isso virou imenso de um problema, porque quanto mais gás carbônico a gente lança na atmosfera, mais quente o planeta fica. É por isso que a gente vive hoje o que os cientistas chamam de crise climática. O planeta já está 1,2 graus mais quente do que era no século XVIII. Pode parecer pouco, mas essa elevação de temperatura já é suficiente para desequilibrar o clima no planeta, causar secas extremas em alguns lugares e inundações em outros. É por isso que hoje o mundo inteiro fala na importância de a gente fazer uma transição energética. Então, para a gente conseguir reduzir as emissões de gases do efeito estufa que levam às mudanças climáticas, o mundo inteiro precisa diminuir e, de preferência, parar de usar esses recursos para gerar energia. E o que é, então, esse novo recurso? Seriam fontes renováveis de geração de energia, ou seja, fontes hidrelétricas, hídricas, como a gente tem no Brasil, fontes eólicas, que é aquela energia que vem do vento, fontes solares, biocombustíveis como o etanol, que a gente também tem no Brasil. E o Brasil é um ator importante nessa história, por conta do potencial que a gente tem em produzir energias a partir de fontes renováveis. Pois é, hoje mais de 80% da energia produzida no Brasil vem dessas fontes. Ela é gerada em lugares como a usina hidrelétrica de elevação pedreira, que está aqui atrás da gente. A gente está na zona sul de São Paulo e ela funciona bombeando a água do Rio Pinheiros para a represa Billings. Quando essa água volta para o Rio Pinheiros, ela gera eletricidade. E é muito diferente do que acontece no restante do mundo, onde as energias são geradas a partir da queima do carvão mineral ou do gás natural. No Brasil, hoje a gente tem uma matriz que ela está mais centralizada nas hidrelétricas, por exemplo, né? A maioria da nossa matriz energética hoje é das hidrelétricas. Mas acho que aí o que entra em discussão é se é suficiente a gente simplesmente descarbonizar e se a gente não deve pensar em outros processos e os impactos que esses outros processos de produção de energia também geram para as populações e para o meio ambiente também. O Brasil se apresenta, sim, como um país que tem essa tecnologia, que tem uma grande produção de energia hidrelétrica. Isso é anunciado nos discursos e agora isso se soma com outras formas, né, de energias verdes, como, por exemplo, o hidrogênio verde, né, ou as energias solares, as energias eólicas, né.
Então, o Brasil se apresenta globalmente e é visto também, né, globalmente como, vamos dizer, ele é um país-chave para que a transição aconteça. Essa é a Melisandra Trentin, da ONG Justiça Global. Ela e a Emily vêm acompanhando a expansão dos projetos de energia renovável pelo Brasil nos últimos anos. E elas contam para a gente o seguinte: essas outras formas de produção de energia geram menos gás carbônico, mas isso não quer dizer que não tenham impactos sociais e ambientais. A maioria das hidrelétricas que existem no Brasil, por exemplo, precisam de um reservatório de água para funcionar. E daí que para construir esse reservatório, no geral, a gente precisa inundar uma determinada área. Uma área de floresta ou onde antes havia pessoas que precisam ser deslocadas. Foi o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, nos anos de 1980, quando o governo brasileiro construiu a hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, e expulsou os indígenas Avá-Guarani de seus territórios. Um impacto parecido a gente observou ali na década de 2010, quando foi construída a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Essa hidrelétrica não tem um grande reservatório de água, mas para ela funcionar foi preciso fazer o barramento de um trecho do rio Xingu e a expulsão das populações que viviam nas suas margens. Os cientistas apontam que, como as águas correndo pelo rio Xingu diminuiu, as espécies de peixes que vivem lá estão ameaçadas, porque encontram dificuldades para se reproduzir. Então, assim, qual que é a diferença disso para outros projetos? Nenhuma. A gente vê que os projetos que se pretendem como energia limpa, energia verde, eles reproduzem os mesmos padrões de qualquer outro grande empreendimento extrativista, por exemplo, né? De mineração, de exploração de petróleo. Então, está tudo dentro do mesmo modelo. Se a gente quer fazer algum tipo de transição, teria que começar por aí, né? Por ser um tipo de implementação de projeto que pudesse respeitar os direitos humanos das populações que estão ali. É aí que entra a ideia da transição justa. Esse conceito não surgiu no Brasil, ele foi aparecer pela primeira vez lá pelos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Alguns governos de estados americanos começaram a trabalhar para que fossem aprovadas legislações que restringissem atividades de indústrias poluidoras, como a extração do petróleo. Essas são indústrias que empregam muitas pessoas, e os funcionários dessas empresas queriam saber o que ia acontecer com eles. Pois é, eles passaram a cobrar uma transição justa que, combatesse a poluição, mas também que fosse garantir que eles tivessem empregos. Agora, quando esse conceito aparece nas discussões aqui no Brasil hoje, ele se refere a preocupações um pouco diferentes. Mas se a gente olha o conceito, de fato é isso, é colocar a pessoa no centro do debate. É parar de falar só sobre carbono ou quantos dólares serão investidos, e sim como que as pessoas podem ganhar com essa transição energética. Porque é possível a gente transformar a forma como a gente gera energia e também combater a desigualdade social que existe, combater a desigualdade econômica que existe, criar oportunidades locais para as pessoas que estão ali, incluir mais mulheres, incluir outras populações que são normalmente deixadas de lado. Como colocar as pessoas no centro do debate? Não existe uma resposta única. As soluções vão variar caso a caso. Mas a Cristina, do Clima Info, por exemplo, traz pra gente alguns caminhos possíveis quando o assunto é a produção de energia eólica no Nordeste brasileiro. E a situação vivenciada pelo João, que a gente contou no início desse vídeo, não é uma exclusividade do Quilombo do Combe. Nos últimos 10 anos, a produção de energia eólica no Brasil cresceu mais de 600%. Mais de 90% desses empreendimentos acontecem ali no Nordeste do Brasil. A Cristina falou pra gente que a construção de vários desses parques eólicos veio acompanhada pela violação dos direitos de populações tradicionais, como indígenas e quilombolas. E Cristina, violações de que tipo a gente está falando? Para o empreendedor montar um parque eólico, ele precisa garantir à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor, que ele tem um controle sobre o terreno onde será implementado esse parque, certo? Então, antes dele fazer a construção, ele precisa ir para essa região e arrendar e ter cessão do uso daquele solo.
Existe um estudo que a gente também apoiou dentro do projeto Nordeste Potência, que foi feito pelo INESC, que avalia cerca de 50 contratos. E aí a gente viu uma série de violações. Por exemplo, pagamentos por hectare muito abaixo do que vale no mercado. Condições, se o proprietário, se o arrendante, por exemplo, fala, eu não quero mais por algum motivo, eu preciso encerrar esse contrato, ele tem que pagar uma multa milionária. E às vezes a própria empresa não tem um pagamento de multa tão alto no caso dela querer quebrar o contrato. O Nordeste Potência, de que a Cristina acabou de falar, né, Cristina, é uma articulação da qual ela faz parte. E em 2023, esse grupo reuniu comunidades tradicionais, ambientalistas, advogados, para discutir como a gente pode eliminar ou pelo menos reduzir os impactos negativos desses empreendimentos. Participaram disso representantes de todos os estados do Nordeste e de diferentes grupos populacionais. Pescadores tradicionais, quilombolas, indígenas, enfim. E as discussões desse pessoal resultaram em um documento que foi lançado no começo de 2024, chamado Salvaguardas Ambientais para Energias Renováveis. Então, esse documento que nós produzimos, ele traz mais de 100 recomendações para diferentes atores, mas principalmente para os entes públicos, para que esses problemas não aconteçam. Então, o que a gente recomenda para a ANEEL? ANEEL, você precisa garantir que esse processo de arrendamento, ele não está sendo feito de forma abusiva. Esse é o nosso pedido para a ANEEL. Assim como no processo de licenciamento que está muito mais para frente, a gente fala para os órgãos licenciadores, que na maioria das vezes são estaduais, não é o IBAMA, na maioria das vezes eles são os estaduais, falando, vocês precisam garantir que se há populações tradicionais naquela área, que vocês, enquanto ente público, fizeram a consulta livre, prévia e informada, que é um componente da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, que o Brasil falou, a gente vai implementar isso. É a função do poder público garantir. A ideia do documento não é impedir que os parques eólicos sejam construídos, muito pelo contrário. A ideia é garantir que eles sejam construídos, mas sem trazer prejuízo para as populações que vivem no entorno. Então, tem um slogan que ele nasceu na Espanha, mas que as comunidades no Brasil têm utilizado bastante, que é renováveis sim, mas não assim. O que nós pedimos coletivamente é que a forma seja alterada. E dá para fazer. E nós estamos mostrando que dá para fazer. Lá no Quilombo do Cumbe, o João conta que ninguém acredita que os aerogeradores vão desaparecer e a vida vai voltar a ser como era antes. Ele diz que o que eles querem, na verdade, é sentar com a empresa, a CPFL Renováveis, para tentar discutir o que pode ser feito de modo a diminuir o impacto da presença do parque eólico para a comunidade quilombola. E querem também que o governo titule o território do Quilombo. Mas uma questão que a gente vem cobrando da CPFL é a questão do estudo do componente quilombola. Eu sei que ninguém vai mais conseguir, Rafael, tirar esses 67 aerogeradores. Nós estamos abrindo mão de uma maior área do nosso parque, ou do nosso território, para a CPFL, e a CPFL não faz nada, nos ignora, fica alimentando esse conflito interno da comunidade. Então, se faz necessário fazer urgentemente o estudo do componente quilombola, onde a gente vai estar apontando, né, toda a problemática que desde a chegada da eólica lá em 2005 até hoje, que próximo ano vai fazer 20 anos, entendeu? Onde a empresa vai, junto com a gente, né, desenvolver um plano de redução de danos e mitigação, entendeu? Então, uma das questões é isso, né? E tensionando o INCRA para avançar com a demarcação do nosso território e não aceitando que a área da praia fique fora do território quilombola. Então, nós abrimos mão de toda a área onde está instalado a subestação,
e os 67 aerogeradores para ver se o INCRA avança com a finalização do RTID e demarcação do nosso território. Bom, a gente também entrou em contato com a CPFL Renováveis para saber o que a empresa tem a dizer a respeito disso tudo. E eles disseram para a gente o seguinte, eu vou ler, tá bom? Que o projeto está devidamente licenciado e todas as licenças foram emitidas respeitando os requisitos legais e regulamentares exigidos. E que, além disso, ações e projetos sociais foram implementados pela empresa na comunidade ao longo dos últimos anos. Bom, gente, a gente fica por aqui e lá na plataforma Brasil de Direitos você tem outras histórias como essa que contam sobre o desdobramento da crise do clima nos territórios e comunidades tradicionais. Se interessou por esse assunto, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E a gente se encontra no próximo vídeo da série Que Bom Que Você Perguntou. Até a próxima. Até.